Seja bem-vinda, doutora Mariana. É um prazer poder conversar com a senhora. Mais um capítulo de uma série super importante sobre imunização e doenças raras, né? Mas, para quem não a conhece, é muito importante que a gente faça esse movimento de apresentá-la. Então, por favor, se apresente, conte um pouco da sua experiência profissional como médica e imunologista e um pouquinho desse interesse, que eu sei que você tem, sobre doenças raras. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite da Casa Hunter. Fiquei muito feliz em ter esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante. Muito feliz em participar de um trabalho tão lindo que vocês fazem sempre, mas esse me parece especial, né? E aí eu fiquei muito feliz. Bom, eu sou, então, pediatra, alergista e imunologista. Eu fiz faculdade, residência de pediatria e alergia e imunologia na Unifesp, e aí fiquei encantada durante a graduação, né, com os pacientes que têm imunodeficiência, que são várias doenças raras, né, e aí cada dia se descobre uma nova, a gente de um ano para o outro tem muitas doenças novas, a imunologia é uma coisa que tem mudado bastante, e aí eu venho trabalhando todos esses anos lá na Unifesp, eu sou assistente do ambulatório, né, a gente passa visitando os pacientes internados. Eu sou assistente também da imunologia do Hospital Sabará, do Hospital Sepaco, hoje, e também sou responsável por receber os pacientes que têm a triagem neonatal alterada do estado de São Paulo. Na verdade, do estado não, da cidade de São Paulo. Né? E aí eles vão para a PAI, fazem o teste do pezinho vai para a PAI, quando é alterado eles vêm para a gente na Unifesp, e eu sou a pessoa responsável por receber esses pacientes. Então, assim, muito importante a gente falar dos raros, né, muito mesmo, e isso é um assunto que vem ganhando força nos últimos tempos, para a gente olhar um pouquinho para os raros, que apesar de serem raros, eles são em muita gente, e falar de um tópico, né, da vacina, que é super importante. Nós temos também outro aspecto que liga profundamente as doenças raras, né, a sua experiência de mestrado, me corrija se eu estiver errado, foi com duas referências também no mundo das raras, que é o doutor Antônio Candino Neto, e também a doutora Carolina Aranda, que está diretamente envolvida nesse projeto de imunização e doenças raras aqui da Casa Hunter. Me conta um pouquinho como é que foi ser orientada aí por essas duas feras. Eles são excelentes, assim, a doutora Carol, a gente tem um contato bem mais próximo, né, porque a gente está no dia a dia lá da Unifesp, e é uma pessoa, assim, fenomenal. E o doutor Condino, ele foi meu orientador de mestrado, doutorado, que está correndo, e a gente tem um contato próximo pelas associações, a Jeffrey Model, e ele tem um trabalho bem importante lá com a gente na Unifesp. Então, estar junto com eles dois, assim, é extremamente importante, e eles fazem uma diferença muito grande no segmento desses pacientes com imunodeficiência, né? Bacana. A senhora acabou de mencionar uma palavra-chave aqui nesse processo, nessa gravação que nós estamos fazendo hoje, que é falar sobre imunossuprimidos, né? Terminologia que nem todos os raros ainda estão acostumados, mas que muitos têm uma relação profunda. Então, se a senhora puder explicar um pouquinho o que é uma pessoa imunossuprimida, ou que está imunossuprimida, e a relação e a importância de ter uma carteira de vacinação em dia quando você tem uma condição como essa. A nomenclatura, às vezes as pessoas acabam usando de uma maneira diferente, mas na verdade tudo quer dizer a mesma coisa, né? Imunossuprimido, imunodeprimido, imunodeficiente. A gente tem um defeito do funcionamento imunológico. Então, quando a gente tem um defeito em que ele é primário, então eu já nasço com aquele defeito genético, por exemplo, em que eu não consigo funcionar meu sistema imunológico por algum motivo, então aí eu chamo de erro inato da imunidade. Quando, às vezes, isso acontece de maneira secundária, então, por exemplo, eu tenho uma doença que eu preciso usar corticoide em dose alta, ou outras medicações que são
imunossupressoras. Então, o rituximab, por exemplo, em que eu mato meu linfócito B, que é ele quem vai produzir o nosso anticorpo. Então, eu tenho alguma dificuldade por uma outra questão que não genética, né, de funcionamento normal, eu tenho um remédio ou uma outra doença, e aí eu chamo, por exemplo, um câncer, que eu vou tratar o câncer, eu tenho que, não vou dizer matar, mas eu tenho que parar um pouquinho essa função do sistema imunológico que está acontecendo errado. Então, isso acaba, a gente acaba nomeando como imunossuprimido, imunodeprimido. Por que a gente faz as vacinas em quem tem sistema imunológico funcionando normal? Porque é como se eu adiantasse, né, aquele paciente. Porque quando eu nunca encontrei nada. Então, eu acabei de nascer, eu nunca encontrei nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum antígeno. Na hora que eu encontro, eu tenho todo um processo para eu fazer um anticorpo, por exemplo, para aquele bicho, o vírus ou bactéria. Mais bactéria, até o vírus a gente nem usa tanto anticorpo, mas, né, a gente faz lá todo aquele processo para fazer o anticorpo. Para uma próxima vez que eu encontrar, eu já tenho lá o anticorpo pronto e ele consegue segurar a infecção mais rápido, não fica tão grave, não fica tão sintomático. Então, o jeito que se pensou de prevenir doença, falou assim, se eu fizer ele ter um contato sem ter a doença de fato, né, que é a vacina, num próximo contato com o vírus ou a bactéria de fato, essa pessoa já vai ter uma parte do sistema imunológico funcionando, eu pulo uma etapa. E aí esse paciente não fica tão grave, é por isso que existem as vacinas. Então, quando eu falo sobre vacina no imunodeficiente, né, aí entram algumas questões, porque eu tenho um defeito de funcionamento do sistema imunológico. Então, começam a aparecer algumas questões. Será que aquele paciente responde a essa vacina? Porque se eu tenho um defeito de produção de anticorpo, como é que eu vou fazer ele produzir anticorpo para aquilo que eu estou expondo? É claro que quando a gente fala nos raros, né, do imunodeficiente, tem algumas vacinas que eu não posso fazer, que eu tenho que tomar muito cuidado, depende do defeito imunológico. Então, quando eu tenho um comprometimento grave do sistema imunológico, que é a imunodeficiência combinada grave, a gente não vacina, né, porque ele pode fazer doença pelo vírus vacinal, quando a vacina é viva, atenuada, e o que não é vivo, ele não vai fazer doença, mas a chance de responder é muito pequena, porque ele tem um defeito muito grave no sistema imunológico. Mas não tem, fora essa imunodeficiência combinada grave, pelo menos uma ou outra vacina a gente sempre tem para fazer. E tem também as vacinas que a gente usa para diagnóstico. Então, eu tenho uma via que eu preciso ver se funciona, e aí eu faço a vacina para ver se ele responde, e aí eu faço um diagnóstico. Então, a gente usa muito a vacina na imunologia, tanto para diagnóstico, quanto para cuidado do paciente mesmo, né, dependendo do defeito do paciente. Mas o mais importante, doutora, eu acho que a gente sempre busca ressaltar na Casa Hunter sem dúvida, um paciente com condições específicas, imunodeprimido, como a senhora mencionou, ele não deve fazer essas movimentações sem um acompanhamento médico, mas jamais, em tempo algum, ignorar sua carteira, o seu calendário de vacinação. Né? Com relação a esses cuidados necessários do paciente com doenças raras, assim, como a senhora se comporta, por exemplo, com aquela mãe que acabou de ter um diagnóstico, por exemplo, de fibrose cística e entrou em contato, né, com a senhora? Como a senhora vai conduzir o processo de imunização desse paciente? Então, é sempre muito importante a gente saber qual é a doença de base, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a fibrose cística, a mucopolissacaridose, tem uma dificuldade maior, por exemplo, de responder e matar o pneumococo. Então, eles fazem mais infecção, ou às vezes até a via, né, de fazer o anticorpo para matar, ela não funciona bonitinho. Então, depende de qual é a doença, a gente tem que conhecer as doenças e saber aonde está o defeito, o que impacta para aquela criança, né, ou o sistema imunológico daquele indivíduo, e aí eu vou indicar uma vacina ou outra, né? Então, por exemplo, a fibrose cística, que a gente sabe que faz muita infecção respiratória, mucopolissacaridose também, a gente vai indicar a vacina, uma complementação com o pneumococo, por exemplo. Então, isso é muito importante, individualizar o segmento do paciente, né? Então, eu preciso conhecer a doença, senão eu não consigo
indicar ou não uma vacina. E a gente tem um entendimento um pouquinho maior de algumas doenças raras em que se misturam um pouquinho com os defeitos de imunidade, porque, como eu estava dizendo, a mucopolissacaridose, eu tenho uma porcentagem dos pacientes que não consegue fazer anticorpo direito contra o pneumococo. Então, é uma questão que a gente tem que investigar e tem que cuidar no segmento desse paciente, principalmente se não é todo, né, o paciente, mas principalmente se ele faz mais infecção do que o esperado para a síndrome, e se a gente não consegue resolver com antibiótico, né, de maneira esperada, eu preciso investigar. Então, como a gente tem um entendimento um pouquinho melhor da imunologia nas raras também, esse segmento individualizado ele é muito importante, porque eu preciso pensar, esse paciente tem mais chance de fazer tal doença, eu preciso melhorar o sistema imunológico dele. A vacina serve como um treinamento mesmo. Interessante a imagem que se usou, que é basicamente aí que a gente tem que ter em jogo, né? A imunização vai servir como um grande coadjuvante, um auxílio importante na condução daquele paciente, do convívio daquele paciente com a própria patologia. Vamos mudar aqui o assunto para alguém que está do lado do paciente com doença rara, o cuidador. O cuidador precisa se vacinar? Super importante. Isso é uma coisa que se fala pouco mesmo, né? Mas é uma coisa que inclusive com o Covid, se falou um pouquinho mais, para trazer essa consciência coletiva das coisas, né? Então, quando eu penso no cuidado de um paciente raro, por exemplo, né, ou do imunodeficiente, ou de um raro, que pode ter uma chance maior de ter uma infecção ou uma complicação por uma outra infecção, eu preciso cuidar de quem está em volta dele, porque é quem vai transmitir, né? Então, esse cuidado é extremamente importante. Então, eu não posso vacinar aquele paciente por algum motivo, ou um defeito de imunidade grave, ou uma contraindicação, que é difícil acontecer, mas às vezes acontece, então eu tenho que vacinar a família, e cuidador, e quem é contatante desse paciente, que isso é extremamente importante para a proteção daquele indivíduo. E pouco se fala mesmo. Atenção, cuidador, a você que está assistindo, para não só ter a carteira do seu filho em dia, mas a sua carteira também, né? A gente está falando aí de um movimento importante de quem está por perto de uma pessoa com doença rara. Bom, a gente falou de um cuidado específico do cuidador, existe um outro muito interessante, que é a questão de faixa etária, né? Nós temos uma recomendação da SBIN de etapa a etapa da vida de uma pessoa, tomar vacinas específicas. Como a senhora enxerga aí a questão da imunização nas faixas etárias mais altas? Super importante também, né? Porque também é uma coisa cultural, uma coisa muito legal do nosso país é que a gente tem uma cultura muito boa de vacinação. A gente tem um dos melhores planos de imunização públicos, né, do governo do mundo, e aí a gente tem algumas orientações que são um pouquinho diferenciadas, né, mas o que a gente tem de plano nacional de imunização é uma das melhores do mundo, e a gente tem uma cultura legal. Então, antes da pandemia, é um dos países também que mais vacinava no mundo. Qualquer pessoa que passa pelo posto, ou vai fazer a do Covid, porque a do Covid ainda tem, né, precisa por causa da escola, sai com outra vacina junto. Então, olha a carteirinha, tá faltando essa, sai com a recomendação, já vacina outra coisa, já vacina, se a avó vai junto, olha a carteirinha da avó e começa a ter uma busca ativa mesmo do que tem em falta, porque isso é extremamente importante. A gente tem uma cultura boa, muito boa, que a gente está retomando, né, que a pandemia, todo mundo ficou em casa, acabou deixando de levar, mas isso está sendo retomado. A gente está vacinando mais, está conseguindo melhorar as taxas, mas as crianças a gente sempre vacinou, porque é uma coisa cultural mesmo. Então, se entende que vacinar é uma coisa de criança, se entende melhor. Mas não é só de criança, a gente tem muita coisa para fazer para o adulto e para o idoso, principalmente, porque o idoso chega numa fase da vida em que começa o sistema imunológico a ficar mais devagar. Então, o sistema imunológico, a imunossenescência, ele perde algumas funções,
ele não é tão rápido, eu não consigo me defender direito como eu conseguia antes. Então, é um envelhecimento mesmo do sistema imunológico. Então, eu tenho várias vacinas. Bacana, mesmo porque as pessoas não isso também é um erro comum. Quando a gente pensa em doença rara, a gente associa muito a criança, mas a gente tem doenças raras que se manifestam na terceira idade e a pessoa precisa estar com a sua carteira de vacinação em dia. Exatamente. A gente, nesse bate-papo, já está chegando próximo do final, mas tem duas questõezinhas aqui que eu acho muito importantes da gente mencionar. Existe algum cuidado específico de imunização e gravidez? A gestação, a mulher grávida e a vacina? Tá, então, na vacina, na gravidez, o medo que a gente tem, principalmente, são as vacinas de vírus vivo, né? Porque a gente com o vírus vivo, esse vírus, ele é atenuado, ele não faz infecção, como faria o vírus mesmo, mas ele faz uma infecção levinha e por isso que a gente consegue fazer anticorpo. Só que na gravidez, eu tenho um sistema imunológico que ele tá mais devagar, porque eu preciso desse sistema imunológico mais devagar para eu manter o feto, né, o bebê dentro da barriga, senão eu reajo contra ele. E eu tenho que tomar um cuidado porque eu estou colocando alguma coisa que pode passar pela placenta e fazer infecção no neném. Né? Então, isso é super importante, porque o que tem vírus vivo a gente não pode fazer. Por exemplo, sarampo, rubéola, cachumba. Isso não se faz na gravidez, de jeito nenhum. Agora, tem algumas vacinas que são importantes que sejam feitas. Por exemplo, do Covid, mais para frente, da gripe, não se faz no comecinho, mas faz mais para frente. E tudo que eu melhoro de anticorpo nessa gravidez, a mãe passa anticorpo dela prontinho, bonitinho, e, né, tudo que ela tem em repertório, no final da gestação, principalmente depois de 35 semanas. Então, o nenê nasce com o repertório de anticorpo da mãe, ele que dura, vai lá, uns 4 a 6 meses, e depois o nenê começa a produzir melhor o dele. Então, é super importante tomar cuidado com as vivas, as vacinas vivas atenuadas, não são muitas, sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, mas eu preciso ter o cuidado de vacinar para o que tem indicação, que eu melhoro o cuidado do neném, inclusive. Mariana, super obrigada. Assim, para finalizar, eu tenho uma pergunta importante que envolve o movimento antivacina. Infelizmente, a gente observou no mundo o crescimento de um medo coletivo, uma reação à ideia da imunização, e isso é particularmente perigoso para toda a população do mundo, mas para os raros, muito, muito, muito perigoso. Qual é a recomendação que a senhora dá, a mensagem que a senhora deixa aí para os pais diante dessas, às vezes, posts, mensagens que entram pelo celular e que não necessariamente trazem dados corretos sobre imunização? Isso é o que eu ia falar, assim, para a gente sempre tomar cuidado com o que a gente vê de informação, né, porque com essa história, né, do acesso à informação, que é muito importante, junto com isso vem uma falta de regulação da informação. Então, nem sempre o que chega de informação é o que é de fato verdade. Então, é muito importante que a gente converse com um médico de confiança, um médico que entenda de vacina, porque isso aconteceu até entre os médicos, o que, né, é muito complicado. A gente tem que tomar cuidado, é claro, as vacinas têm os seus poréns, as contraindicações, mas é muito mais raro ter uma contraindicação do que o bem que ela faz. Qual que é a questão? Eu acho que falta conversa, precisa perguntar mesmo, precisa saber, e precisa saber qual é o benefício, inclusive, por que precisa ser vacinado, o que vai proteger essa vacina. Essa vacina é viva, não é viva? Qual é o efeito colateral que pode apresentar, até para eu saber o que esperar. Normalmente a gente conversa isso nas consultas, mas eu não sei se é conversado sempre. E qual é o risco e se eu tenho ou não que vacinar. Isso é muito importante. E a gente tem que vacinar, viu, gente? É muito importante. Vacinar, manter o calendário em dia. A gente protege a gente e protege quem está em volta da gente. É super importante. Perfeito. Então, a mensagem que fica é: pergunte, tem dúvida, corra atrás da informação,
Correto. Não saia do seu consultório com uma duvidazinha, se esse é o melhor procedimento, se não é, se essa vacina pode vir a fazer algum tipo de reação. Pergunte. Na dúvida, pergunte. Exatamente. E para o raro, o que eu posso melhorar, por exemplo, nesta doença? Tem alguma vacina que eu preciso fazer? Tem alguma vacina que fora do calendário normal? Porque a gente tem umas indicações especiais. Então, para aquela doença, eu preciso fazer alguma coisa? Isso a gente consegue também orientar. Então, é super importante buscar informação mesmo com o médico que acompanha seu paciente, que conhece a doença do filho ou de quem for, para fazer um segmento melhor. Perfeito, doutora, super obrigada. Obrigada principalmente por essa recomendação final sobre as vacinas que eventualmente não estão no calendário, mas que para você com doença rara pode ser fundamental. Isso, exatamente. Muito obrigada por participar dessa iniciativa. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz mesmo.